Natalie Porter pressionou as suas pequenas mãos contra a janela da padaria Sweet Dreams, a sua respiração criando pequenas nuvens de vapor no vidro. No interior, a vitrine era iluminada por uma luz quente, exibindo fileiras de bolos magníficos, torres de chocolate com ganache brilhante, confeitos de baunilha adornados com delicadas flores de açúcar, e camadas coloridas que pareciam desafiar a gravidade. Cada um tinha velas cuidadosamente dispostas no topo, prontas para celebrar mais um ano da vida de alguém. Hoje, ela fazia 6 anos. 6 anos e não haveria bolo. A sua mãe, Jessica, ajoelhou-se ao lado dela no pavimento, a sua camiseta cinza surrada e jeans desbotados contando a sua própria história. Eu sei, querida, disse ela suavemente, a voz grossa de exaustão por trabalhar turnos duplos na lanchonete. Sinto muito. Talvez no próximo ano as coisas melhorem. Tudo bem, mamãe, disse Natalie com sua vozinha, tentando ser corajosa, mesmo com as lágrimas prestes a cair. Eu entendo. Temos que pagar o apartamento primeiro. Jessica puxou a filha para perto, lutando para conter as próprias lágrimas. Elas vinham passando por dificuldades desde que o pai de Natalie as abandonou. 3 anos atrás. O pai de Natalie tinha ido embora há 3 anos. Jessica trabalhava todas as horas que podia, mas nunca era o suficiente. Este mês tinha sido especialmente difícil. O carro tinha avariado e as reparações tinham consumido as suas poucas poupanças. Não restava nada para comemorar o aniversário. Nenhuma das duas reparou no homem que tinha parado a poucos metros de distância para as observar. Nathan Crawford tinha 32 anos e valia mais de 2 mil milhões de dólares. Tinha construído a sua fortuna na tecnologia ao criar uma plataforma de aplicações revolucionária que mudou a forma como as pessoas se conectam e partilham conteúdo. Era conhecido nos círculos empresariais como brilhante, motivado e implacavelmente focado. Também estava a caminho de uma festa de aniversário elaborada, não a sua, mas a do seu sobrinho, num local exclusivo do outro lado da cidade. Era o tipo de festa em que só as decorações custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava num mês. O entretenimento era uma apresentação privada de um artista infantil popular. O bolo era uma criação personalizada que parecia um castelo e custou 3 mil dólares. Nathan já tinha começado a caminhar em direção ao seu carro, atrasado, quando ouviu a menina dizer: "Não tive bolo no meu aniversário." Havia algo na maneira como ela disse isso, com uma tristeza tão resignada, que o fez parar. Ele observou a mãe a tentar confortar a filha, a menina com a camisa rosa desbotada, limpa, mas claramente usada muitas vezes, a tentar não chorar. Ele observou-as finalmente se levantarem e começarem a se afastar. A menina deu uma última olhadela nostálgica para os bolos na vitrine. Nathan tomou uma decisão. Ele entrou rapidamente na padaria, com o sino acima da porta a tocar alegremente. A mulher atrás do balcão sorriu para ele, reconhecendo-o imediatamente. Todos nesta cidade conheciam Nathan Crawford. "Sr. Crawford, em que posso ajudá-lo hoje?" "Aquele bolo", disse Nathan, apontando para o maior deles. Era o bolo mais elaborado da vitrine, uma obra-prima de 3 andares decorada com rosas de creme de manteiga e delicados detalhes. "Preciso dele agora, e preciso de velas." O número 6. Os olhos do padeiro arregalaram-se, Porbit. "Senhor, esse bolo é para um casamento amanhã. Levamos 3 dias para fazê-lo." Nathan tirou a carteira e pegou num cartão de crédito. "Pagarei pelo bolo e por um substituto para o casamento, não importa o custo. Mas preciso deste agora." 5 minutos depois, Nathan saiu da padaria, carregando uma caixa grande e movendo-se o mais rápido possível, sem sacudir o seu precioso conteúdo. Ele avistou a mãe e a filha a meio quarteirão de distância, caminhando lentamente com a menina de cabeça baixa. "Com licença", chamou ele. "Esperem, por favor." Jessica virou-se apertando instintivamente a mão de Natalie. Ela tinha aprendido a desconfiar de estranhos, especialmente homens bem vestidos com fatos caros que a chamavam na rua. Nathan alcançou-as, um pouco ofegante. De perto, ele podia ver as rugas de preocupação no rosto da mãe, o cansaço nos seus olhos e como ela se posicionava de forma protetora à frente da filha. "Desculpem ter-vos assustado", disse ele rapidamente. "Não estou a tentar causar problemas. Eu estava atrás de vocês na padaria e ouvi a vossa conversa. Sobre o aniversário, sobre o bolo." Ele estendeu a caixa. "Isto é para vocês. É para o vosso aniversário."
disse ele, olhando para Natalie. Os olhos de Natalie arregalaram-se. Jessica olhou para ele incrédula. Não compreendo, disse ela. Não podemos aceitar isso. Nem sequer o conhecemos. O meu nome é Nathan Crawford, disse ele. Não tem de aceitar isto como caridade. Pensem nisto como um presente de aniversário de um estranho que se lembra de como é quando os tempos são difíceis. Jessica estudou o rosto dele, procurando a armadilha, o ângulo ou qualquer coisa que fizesse esta oferta parecer legítima. Homens ricos em fatos caros não compravam bolos extravagantes para meninas pobres na rua. Por que faria isso? Nathan ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, a sua voz estava mais suave e carregava o peso da memória. Porque quando eu tinha 7 anos, o meu aniversário foi logo depois do meu pai nos deixar. A minha mãe tinha 3 empregos para nos manter. Ela esqueceu completamente o meu aniversário. Não foi porque ela não se importava, mas porque estava exausta, assustada e a esforçar-se muito para impedir que nos afogássemos. Um vizinho descobriu e trouxe um pequeno bolo comprado numa loja. Não era sofisticado. A cobertura estava um pouco torta, mas significava tudo para mim porque alguém se tinha lembrado. Alguém se tinha importado. Ele estendeu a caixa novamente. Não posso resolver tudo. Não posso resolver os teus problemas, nem fazer com que as tuas dificuldades desapareçam. Mas posso garantir que esta menina tenha um bolo de aniversário. Por favor, deixa-me fazer isso. Os olhos de Jessica encheram-se de lágrimas. Natalie olhou para a mãe com uma expressão cheia de esperança, e Jessica sabia que não podia dizer não. Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar. Qual é o teu nome, querida? Perguntou Nathan, agachando-se ao nível de Natalie. Natalie, sussurrou ela. Hoje faço 6 anos. 6 anos é uma idade muito importante. Acho que merece um bolo importante, não achas? Ele abriu cuidadosamente a caixa, revelando o magnífico bolo de 3 andares dentro dela. Natalie suspirou, e até Jessica soltou um leve som de admiração. Isso é mesmo para mim? Isso é mesmo para mim? Perguntou Natalie. É mesmo. Feliz aniversário, Natalie. Nathan enfiou a mão no bolso do casaco e tirou o telemóvel. Mas sabe de uma coisa? Um bolo tão grande precisa de uma comemoração adequada. Onde você mora? É perto daqui? Jessica hesitou, mas a gentileza genuína nos olhos de Nathan a fez responder. Estamos a cerca de 6 quarteirões daqui, no Riverside Apartments. Quer que eu a leve até lá? O meu carro está aqui na esquina e eu gostaria de ajudar a levar o bolo. Eu odiaria que ele se danificasse depois de todo esse trabalho. E assim Jessica e Natalie se viram no elegante carro preto de Nathan Crawford. Nathan insistiu em colocar Natalie no banco de trás e prendê-la com cuidado para garantir que ela estivesse segura. Ele dirigiu devagar e com cuidado, tratando as suas passageiras como se fossem da realeza. Quando chegaram ao prédio de apartamentos de Jessica, ele estacionou e ajudou-as a levar o bolo para cima. O apartamento de Jessica era pequeno, apenas um quarto que ela e Natalie partilhavam, uma pequena sala de estar e uma cozinha quase sem espaço para se virar. Mas era limpo e cheio de sinais de amor. Havia desenhos de Natalie colados nas paredes, livros da biblioteca empilhados ordenadamente numa prateleira e um vaso de flores silvestres no parapeito da janela. Nathan colocou a caixa do bolo na pequena mesa da cozinha, enquanto Jessica arrumava espaço, afastando o jantar simples que ela tinha planejado. Sanduíches e frutas. O melhor que ela podia pagar. Tem pratos? Perguntou Nathan, além de pedir uma faca para cortar o bolo. Enquanto Jessica reunia os itens necessários, Nathan olhou ao redor do apartamento, realmente observando-o pela primeira vez. Os móveis eram usados e gastos. O único ventilador na janela trabalhava sem parar contra o calor do verão, já que não havia ar-condicionado. A televisão era velha e pequena, mas também havia sinais de determinação feroz. O apartamento estava impecavelmente limpo. As poucas roupas de Natalie estavam cuidadosamente dobradas e, apesar das circunstâncias difíceis, uma sensação de dignidade era mantida. Ele pensou na sua cobertura do outro lado da cidade, com janelas do chão ao teto e móveis de design, a maioria dos quais ele mal notava mais. Pensou na festa de aniversário do seu sobrinho, que agora iria perder completamente. Enviou uma mensagem à sua irmã a explicar que tinha uma emergência. Era uma emergência, mas não do tipo que alguém esperaria. Posso usar a sua casa de banho? Perguntou. Enquanto Jessica terminava os preparativos,
Nathan se retirou e fez uma ligação. Quando voltou, tinha cuidadosamente controlado a sua expressão para não revelar nada. Cantaram "Parabéns a você" para Natalie, a sua vozinha juntando-se à voz da mãe e aos tons mais graves de Nathan. Quando Natalie soprou as velas, fechou os olhos com tanta força que todo o rosto se contorceu. "O que desejaste?" perguntou Nathan. "Ela não pode contar", disse Jessica rapidamente. "Ou não vai se realizar." "Tens toda a razão. Peço desculpa." Nathan sorriu para Natalie. "Espero que o teu desejo se realize, seja ele qual for." Cortaram o bolo, que estava tão bom quanto parecia. Natalie comeu a sua fatia lentamente, saboreando cada mordida com os olhos fechados em êxtase. Jessica comeu mais devagar, ainda um pouco impressionada com a reviravolta surreal que a festa de aniversário da filha tinha tomado. Nathan comeu a sua fatia e conversou com elas, perguntando a Natalie sobre a escola, as suas disciplinas favoritas e o que ela gostava de fazer no tempo livre. Ela contou-lhe sobre a biblioteca onde ia depois da escola enquanto a mãe trabalhava, os livros que adorava ler e como queria ser professora para poder ajudar os outros. Outras crianças também poderiam aprender a amar a leitura. Quando chegou a hora de partir, Nathan levantou-se e apertou a mão de Jessica. "Obrigado por me deixarem partilhar o aniversário da Natalie. Foi a melhor noite que tive em muito tempo." "Obrigada", disse Jessica com a voz embargada pela emoção. "Não faz ideia do que isto significa para nós, para ela. Ela vai lembrar-se disto para o resto da vida." Nathan olhou para Natalie, que tinha glacê no queixo e o maior sorriso que ele já tinha visto. "Eu também", disse ele com sinceridade. Saiu do apartamento e foi para o carro, mas não partiu imediatamente. Em vez disso, ficou sentado a pensar na mãe e na filha lá em cima, nas suas dificuldades e resiliência, e em como mantinham o amor e a dignidade perante as adversidades. Refletiu sobre a sua própria vida, a riqueza que tinha acumulado e como gastava mais em prestações do carro todos os meses do que elas provavelmente gastavam em renda. Fez outra chamada telefônica. "David, é o Nathan. Preciso que faças uma coisa por mim." Discretamente. Na manhã seguinte, Jessica recebeu uma chamada do seu senhorio. "Senhora repórter, só queria informar que o seu aluguer para o próximo ano foi pago na totalidade. Doador anônimo. Eles também pagaram as reparações a serem feitas no seu apartamento. Vamos instalar ar-condicionado e consertar o vazamento no banheiro que você relatou." As mãos de Jessica tremiam enquanto segurava o telefone. "Não entendo. Quem faria isso?" Pediram para permanecer anônimos. "Só queriam que soubesse que está a ser cuidada." Uma semana depois, Jessica encontrou uma carta na sua caixa de correio. Dentro estava uma oferta de emprego de uma das empresas de Nathan para um cargo no departamento de atendimento ao cliente. O emprego oferecia melhor salário, melhores horários e benefícios completos, incluindo seguro de saúde. A carta afirmava que tinham recebido a sua candidatura, apesar de ela nunca a ter enviado, e que estavam impressionados com o seu histórico profissional. Queriam oferecer-lhe o cargo. Um mês depois, foi criado um fundo de bolsas de estudo na escola de Natalie para fornecer recursos a alunos de famílias de baixos rendimentos, incluindo material escolar, aulas particulares e programas de enriquecimento. Natalie foi uma das primeiras beneficiárias. Jessica suspeitava de quem estava por trás de tudo isso, mas não tinha como confirmar. Nathan Crawford desaparecera das suas vidas tão repentinamente quanto aparecera. Ela tentou contactá-lo através da sua empresa, mas as suas mensagens ficaram sem resposta. O que ela não sabia era que Nathan tinha dado instruções rigorosas para que não lhe contassem sobre o seu envolvimento. Ele não queria gratidão ou reconhecimento. Ele só queria ajudar. Mas Nathan não os tinha esquecido. Ele verificava regularmente e discretamente através de intermediários. Ele certificava-se de que o trabalho de Jessica estava a correr bem e que Natalie estava a prosperar na escola. Ele até criou um fundo fiduciário para a futura educação universitária de Natalie, que seria revelado quando ela completasse 18 anos. Os anos passaram. Jessica prosperou no seu novo emprego e acabou por ser promovida. Conseguiu mudar-se para um apartamento melhor e, por fim, para uma pequena casa. Entretanto, Natalie destacava-se na escola. O seu amor pela aprendizagem foi alimentado por professores e programas que Nathan financiou anonimamente. Quando Natalie completou 16 anos, começou a fazer voluntariado num centro juvenil,
ajudando crianças mais novas a ler. Lembrando-se de quando era aquela menina que pressionava as mãos contra a vitrine da padaria, ela se certificou de que outras crianças não sentissem o mesmo desejo desesperado. Um dia, quando ela estava saindo do centro juvenil, um carro familiar parou. Nathan Crawford saiu. Ele estava mais velho agora, com fios de cabelo grisalhos, mas seus olhos ainda eram gentis. Natalie, disse ele, não sei se você se lembra de mim. Sou Nathan Crawford, respondeu ela imediatamente. O padeiro? Claro que me lembro de si. Há anos que andava à sua procura. Queria agradecer-lhe, mas nunca consegui encontrá-la. Mas eu não queria ser encontrada. Não o fiz por agradecimento. Eu sei, mas queria que soubesse que a sua gentileza no meu aniversário mudou tudo. Não apenas por causa do que aconteceu depois, porém, acho que ambos sabemos que fizeste mais do que apenas comprar um bolo naquela noite. Nathan parecia desconfortável. Não sei o que queres dizer. Sim, sabes. O pagamento do aluguer, o emprego para minha mãe, a bolsa de estudos e o fundo fiduciário que descobri no ano passado. Foste tu, não foste? Nathan ficou em silêncio por um momento, depois acenou lentamente com a cabeça. A tua mãe trabalhava tanto. Tu merecias uma oportunidade. Eu tinha meios para proporcionar essa oportunidade. Mas por quê? Não nos devia nada. Nathan pensou em como responder. Lembras-te do que desejaste quando sopraste as velas do teu bolo de aniversário naquela noite? Natalie sorriu. Desejei que a minha mãe não tivesse de trabalhar tanto. Desejei que ela não estivesse sempre tão cansada e triste. Sei que me disseste para não contar o teu desejo, mas estavas tão feliz e cheia de bolo que me sussurraste antes de eu ir embora. Pensei, tenho o poder de realizar esse desejo. Então por que não o faria? Podia simplesmente ter passado um cheque e seguido em frente. Não precisavas de arranjar empregos, bolsas de estudo e fundos fiduciários. Não precisavas de te importar com o que acontecia conosco. Nathan olhou para esta jovem notável. Ela era tão diferente da menina triste na vitrine da padaria, mas tinha os mesmos olhos bondosos. Mas eu tinha que me importar, porque depois de ter te visto e ouvido a tua história, não conseguia ignorá-la. Não conseguia fingir que a minha riqueza existia isoladamente, separada das dificuldades das pessoas comuns. Tu ensinaste-me algo naquela noite, Natalie. O que foi? Que ser rico não tem a ver com quanto se tem. Tem a ver com o que se faz com isso. A coisa mais significativa que eu poderia fazer com o meu dinheiro não era comprar outra empresa, carro ou casa. Era garantir que uma menina de 6 anos tivesse um bolo de aniversário e ajudar a mãe dela a construir uma vida estável. Natalie deu um passo à frente e abraçou. Obrigada por tudo, por nos ver, por se importar, por mudar as nossas vidas. Nathan abraçou-a de volta. Essa menina lhe ensinou mais sobre riqueza e propósito do que 1000 negócios jamais poderiam ensinar. Obrigado por me deixar e por se tornar uma jovem tão impressionante. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Ela está. Ela fala sobre você às vezes, sabe? Ela te chama de seu anjo da guarda. Mas eu não sou um anjo. Sou apenas um homem que por acaso estava no lugar certo na hora certa. Não, disse Natalie com firmeza. Você foi um homem que escolheu parar. Você escolheu se importar. Quem escolheu agir? A maioria das pessoas teria passado por nós naquela noite. Você não. Aquilo foi uma escolha, e foi importante. Nathan saiu daquela reunião com lágrimas nos olhos. Ele havia construído um império empresarial, revolucionado uma indústria e ganho bilhões de dólares. Mas nada em sua carreira jamais lhe pareceu tão significativo quanto aquele único ato de bondade em uma noite qualquer, 10 anos atrás. Ele pensava que estava a ajudá-los, mas eles o ajudaram tanto quanto ele, se não mais. Eles o lembraram de que a riqueza não importa pelo que pode comprar para si mesmo, mas pelo que pode fazer pelos outros. Anos mais tarde, quando Natalie se formou na faculdade com honras e começou a sua carreira como professora, Nathan compareceu à sua formatura. Ele sentou-se com Jessica, que se tornou sua amiga ao longo dos anos, e viu Natalie receber o seu diploma. No seu discurso, Natalie falou sobre um aniversário quando tinha 6 anos, quando um estranho percebeu como ela estava triste e decidiu fazer algo a respeito. Ela falou sobre como aquele único ato de bondade teve um efeito cascata, mudando não apenas aquele dia, mas toda a trajetória da sua vida. Aprendi naquele dia, disse ela aos formandos reunidos,
que todos nós temos o poder de mudar a vida de alguém. Ela disse aos formandos reunidos. Talvez não com milhões de dólares ou presentes elaborados, continuou ela, mas com atenção, com carinho, com a simples escolha de ver a dor de outra pessoa e responder a ela com compaixão. Ela olhou diretamente para Nathan. Alguém fez isso por mim e agora quero passar a minha vida fazendo o mesmo pelos outros. É isso que significa ser verdadeiramente rico. Não em dinheiro, mas no impacto que temos na vida uns dos outros. Enquanto a plateia aplaudia, Nathan sentiu Jessica lá apertar a sua mão. Você mudou as nossas vidas, ela sussurrou. Você nos salvou. Não, disse Nathan, observando Natalie receber os parabéns dos colegas de turma. Vocês me salvaram. Você ensinou-me o que tudo isso significa e para que serve. E ele falava a sério. Porque naquela noite, há 10 anos, quando ouviu uma menina dizer não tive bolo no meu aniversário, ele recebeu um presente. O presente de ver o que realmente importava. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas nas vidas que você toca e na diferença que você faz. Um bolo de aniversário mudou tudo. Não por causa do seu custo, mas por causa do que representava. Alguém reconhecendo a necessidade de outra pessoa e respondendo com gentileza. Essa escolha, aquele único momento de compaixão, espalhou-se ao longo dos anos, transformando várias vidas e lembrando a todos os envolvidos que nunca somos ricos demais para nos importarmos, ocupados demais para parar ou importantes demais para ver a humanidade nos outros. Às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente prestar atenção, notar a menina triste na vitrine da padaria, ouvir a resignação silenciosa na voz de uma mãe e escolher agir quando a ação é necessária. Foi isso que Nathan fez. Ao fazê-lo, aprendeu a lição mais valiosa da sua vida. O melhor investimento que alguma vez fez não foi em ações, empresas ou imóveis, mas em comprar um bolo de aniversário para a filha de um estranho e em preocupar-se o suficiente para levar isso adiante.